Olá, eu sou Pedro Mancebo, delegado de polícia aposentado e professor de Direito Penal, atuando atualmente na FARO, Faculdade de Rondônia. Hoje nós vamos falar aqui de crimes previstos no Código Penal e em leis especiais que podem ocorrer nesse período do Covid-19. Começando pela epidemia, que está lá prevista no artigo 267. Claro que hoje já se fala em pandemia, né? Mas o crime do artigo 267 ele trata da epidemia. Diz o seguinte: causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos. Nesse crime, a pessoa agiria de forma dolosa ou culposa. Sendo dolo, né, ele sabendo ter uma das doenças que eu vou enumerar aqui, por exemplo, cólera, hanseníase, tuberculose, AIDS, rubéola, sarampo, meningite, H1N1, Covid-19, e sabendo como ela pode se propagar, faz para que um número indeterminado de pessoas também tenha, ou seja, agindo de forma maldosa, como quem diz, se eu tenho, todo mundo vai ter também. E aí você espirra na sua mão e passa nos botões do elevador, você passa no corrimão da escada, para que todos que passem a mão por ali sejam contaminados. Isso é causar epidemia, de forma dolosa. Pena 10 a 15 anos. Não é uma pena pequena. Se o resultado for morte, aí o crime é hediondo. Aí foge das regras do crime comum para as regras do crime hediondo, previsto lá na Lei 8.072 de 90. No caso de culpa, aí seria aquela situação em que você faz sem saber que tem a doença. Vamos dizer, você espirrou, pôs a mão na hora de espirrar e apertou o botão do elevador e alguém veio depois e foi contaminado. Então aí é culposo, tá? Aí no caso a pena já é de 1 a 2 anos e se resultar morte, 2 a 4 anos. Então mesmo na culpa também tem a previsão do resultado morte. Então esse seria o crime do artigo 267 do Código Penal. Em seguida temos o 268 do Código Penal, que trata das medidas sanitárias preventivas. Então lá no artigo 268 diz o seguinte: infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Pena aqui de 1 mês a 1 ano e multa. Nesse caso aqui você está desobedecendo, você está violando uma norma, uma resolução, um decreto, tá, do presidente, do governador ou do prefeito, porque os três podem regulamentar de acordo com o artigo 23 da Constituição Federal, que diz que a União, os estados e os municípios podem regulamentar na área da saúde pública. Então, se você infringe, se você viola, se você desobedece uma dessas determinações, você está incorrendo aí para o artigo 268 do Código Penal. Se a pessoa que desobedece essa determinação legal for funcionário da saúde pública, dentista, médico, farmacêutico ou enfermeiro, aí a pena é aumentada de 1/3. Em tese, as autoridades se baseiam em estudos científicos e estatísticas para emissão dessas normas, regulamentos, decretos que visam evitar a entrada ou a proliferação de doenças contagiosas. Quando se fala em doenças contagiosas, em epidemia, o médico ainda tem mais um crime que ele pode participar, porque esse é só para o médico. É o artigo 269 do Código Penal, que diz o seguinte: deixar o médico de denunciar à autoridade pública doença cuja notificação é compulsória. Aqui no caso seria qualquer doença contagiosa que venha ao conhecimento dele, que ele deva comunicar, visando que não venha a ocorrer uma epidemia, né? Seria a hanseníase, tuberculose, a rubéola, a meningite, qualquer caso ele tem que comunicar. Isso está previsto lá na normatização
para os médicos, né? Então, esse crime aqui seria um crime omissivo, por quê? Porque ele está deixando de fazer, né? A omissão, né, de comunicação, e o próprio nome do crime é omissão de notificação de doença. A pena sujeita seria de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Voltando a falar do artigo 267, epidemia, lá nota-se que você atinge um número indeterminado de pessoas. Mas, se você quer atingir determinada pessoa, então você já sai do artigo 267 e vem para o artigo 131 do Código Penal. O artigo 131, ele diz: praticar com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir o contágio. Então aqui, no caso, é um crime de perigo. O perigo está em você contagiar essa pessoa. O crime de perigo, no caso, não necessita que a pessoa venha a ser contaminada. Então, basta haver o perigo, tá, do contágio dessa moléstia grave, que pode ser aí a hanseníase, poliomielite, difteria, rubéola, sarampo, meningite, H1N1, Covid-19, qualquer um deles, né? Se você quer atingir pessoa certa, causando perigo de contágio dessa moléstia a essa pessoa, você já incidiu no artigo 131, mesmo que essa pessoa não seja contaminada. Por quê? Porque se ela for contaminada, já muda também de crime. Já não é mais o artigo 131, e sim o artigo 129 do Código Penal, que é o crime de lesão corporal, que diz o seguinte, lá no artigo 129, ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. No parágrafo 1º diz, se resulta, inciso 2, perigo de vida, que seria lesão grave. Existe também a hipótese de resultar enfermidade incurável, e aí seria lesão gravíssima. Com relação ao Covid-19, nós temos notícias de que no mundo já se recuperaram quase 1.500.000 pessoas. Então, não é incurável. Então, não podemos falar em lesão gravíssima, e sim, fica no resultado perigo de vida, lá do parágrafo 1º, que seria lesão grave, punida com 1 a 5 anos de reclusão. E, nesse caso aqui, eu entendo que não seria perigo de vida, e sim perigo de morte. Então, isso deveria constar na lei, e não perigo de vida. Bom, então, os crimes do Código Penal seriam esses, né? Fazendo uma linha, seria a epidemia, 267, a desobediência às medidas sanitárias, 268, a falta da comunicação pelo médico, né, crime próprio, lá do 269, você, naquele crime de epidemia, querendo atingir determinada pessoa, vai lá para o artigo 131 do Código Penal, conseguindo a contaminação, você sai do 131, recai no 129, que é a lesão corporal, e vai lá para o parágrafo 1º, que é o caso em que resulta perigo de morte, né, cuja pena reclusão de 1 a 5 anos. Então, esses são os crimes do Código Penal, em regra, para qualquer cidadão. Todos esses crimes são de ação penal pública incondicionada. Bom, agora vamos falar um pouquinho de crimes que estão previstos em leis especiais, como é o caso da Lei 8.137 de 90, que trata dos crimes contra a ordem tributária. O primeiro exemplo seria o crime contra a relação de consumo prevista lá no artigo 7º, inciso 6, que seria a sonegação de insumos. O artigo 7º diz, constitui crime contra as relações de consumo. Inciso 6, sonegar insumos ou bens, recusando-se a vendê-los a quem pretenda comprá-los nas condições publicamente ofertadas ou retê-los para fim de especulação. Aqui nós temos exemplos clássicos aqui no
caso do Covid-19, né, que seria aquela prática abusiva, né, de pessoa que segura para especular preço, do exemplo aí, né, tendo a coisa em estoque, né, o exemplo do álcool em gel. Se você observar nos decretos que regulam quantidades para serem vendidas pelos comerciantes, aí o comerciante já está vendendo de acordo com um regulamento, né? Então, uma pessoa quer 10 e ele só pode vender 2 pelo decreto. Então, ele está agindo em estado de necessidade. Nesse caso, ele não incorreria nesse crime, né, pela circunstância da excludente de ilicitude, tá? A pena desse crime do artigo 7º, inciso 6, é de detenção de 2 a 5 anos ou multa. Já no artigo 4º, inciso 2 desta Lei 8.137, existe um crime também contra a ordem econômica, que seria conhecido como formação de cartel. Vamos ver o que diz o artigo 4º lá desta lei. Diz assim: constitui crime contra a ordem econômica, inciso 2, formar acordo, convênio, ajuste ou aliança entre ofertantes, visando, letra A, fixação artificial de preços ou quantidades vendidas ou produzidas. Vários comerciantes se reúnem para formar um acordo para que todos vendam no mesmo preço, né? E aí, subindo ou descendo, né? Caracterizaria o crime do artigo 4º, inciso 2, letra A, cuja pena é de reclusão também de 2 a 5 anos e multa. O sujeito ativo desse crime aqui pode ser qualquer pessoa, e os crimes também são de ação pública incondicionada. Já indo para a Lei 1521, de 1951, de 26 de dezembro de 1951, no seu artigo 3º, temos um crime contra a economia popular, que diz o seguinte, no inciso 6º, provocar a alta ou a baixa de preços de mercadorias, títulos públicos, valores ou salários, por meio de notícias falsas, operações fictícias ou qualquer outro artifício. Pena, detenção de 2 anos a 10 anos e multa. Aqui o exemplo seria fazer circular um fake news, dizendo que está faltando produto para que esse produto venha a sofrer uma alta no preço. Então a pessoa incorre aí no artigo 3º, inciso 6º da Lei 1521, crime contra a economia popular. Falando agora um pouco sobre a Lei do Consumidor, que está prevista na Lei 8.078 de 90, podemos notar nesta lei, no seu teor, que o consumidor é a pessoa protegida. Por isso, a interpretação das cláusulas contratuais tem que ser de maneira favorável a estes, né? Ou seja, os consumidores. Além, né, de existir a possibilidade de nulidade automática de qualquer cláusula que estabeleça obrigações abusivas ou que coloque o consumidor em desvantagem exagerada. É o que nós vamos ver lá no artigo 6º, inciso 5 do Código do Consumidor. O artigo 6º diz o seguinte: são direitos básicos do consumidor. No inciso 5, traz a seguinte situação: a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou a sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. É o caso de uma festa, de um casamento, né, que foram acordados antes da declaração da pandemia, antes dos regulamentos, antes das determinações das autoridades, de que não pode mais haver reunião envolvendo mais do que 5 pessoas, e como fazer uma festa ou de aniversário ou de casamento se alugando um imóvel
para 200 pessoas e se não pode colocar mais do que 5, né? Então, são causas supervenientes que vieram, né, a tornar excessivamente onerosa, né, o pagamento daquela situação. Então, aqui a melhor solução é o diálogo, né? A melhor situação aqui seria o diálogo, porque, em tese, o consumidor é sempre quem tem razão, né? Inclusive, o artigo 51 diz o seguinte: são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que, inciso 4, estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. Então, nessa situação, né, artigo 51 e artigo 6º, né, das causas supervenientes, né, com certeza tornaria nulo esse contrato. Uma outra curiosidade seria a MP 925, que foi feita em março, né, para salvaguardar as empresas aéreas e o consumidor com relação aos contratos de compra e venda de passagens aéreas efetuadas antes do período da pandemia, né, para que essas pessoas pudessem remarcar a passagem para uma outra data futura ou reembolsar o dinheiro. E trazia no parágrafo 2º que o disposto no artigo aplica-se a contratos de transporte aéreo firmados até 31 de dezembro de 2020. Então, quem fez contrato, ou seja, encomendou passagens até 31 de dezembro de 2020, está dentro, né, dessa medida provisória para fazer a remarcação ou reaver o dinheiro que pagou. E, com certeza as pessoas já fizeram, né, porque isso aqui aconteceu em março, foi bem no começo da pandemia, e automaticamente também as empresas deram oportunidade, ligaram, e com certeza houve acordo entre as partes. Bom, até aí falamos de curiosidades da lei do consumidor, né? Falamos do artigo 6º, do artigo 51, né, para trazer uma situação, um exemplo. Falamos aí das passagens aéreas, da medida provisória, mas como o assunto aqui é crime, então vamos tratar de crime previsto lá na Lei 8.078, que é a Lei do Consumidor, Código do Consumidor. Nós temos a situação daquele que executa serviço de alto grau de periculosidade contrariando determinação de autoridade competente. Olha o empresário aqui praticando o crime. Executar serviço de alto grau de periculosidade contrariando determinação de autoridade competente. Detenção, pena desse crime, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. No parágrafo 2º, ele explica o seguinte: a prática do disposto no inciso 14 do artigo 39 desta lei também caracteriza o crime previsto no caput desse artigo, tá? Então, se a gente for lá para o artigo 39, inciso 14, diz o seguinte: é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas. Inciso 14, permitir o ingresso em estabelecimentos comerciais ou de serviços de um número maior de consumidores que o fixado pela autoridade administrativa como máximo. Ou seja, vai de encontro direto aos decretos que estão sendo emitidos, né, que regulam o número de pessoas a serem atendidas, seja em farmácia, seja em supermercados, seja nos veículos, né, de transporte público. Então, existe um número, ou seja, existe uma limitação. Não cumprindo a determinação, ou seja, desobedecendo as normas expedidas pelas autoridades, nesse caso, vale o princípio da especialidade. E você não responde pelo artigo 268, e sim aqui no artigo 65, que traz uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos, que é maior do que a pena do artigo 268, que vai até 1 ano. Na Lei 8.078 de 90, que é o Código do Consumidor, ainda traz a seguinte situação, no artigo 76.
são circunstâncias agravantes dos crimes tipificados neste Código. Inciso 1. Serem cometidas em época de grave crise econômica ou por ocasião de calamidade. Outra vez, incide diretamente na situação em que vivemos, né? Estamos num período decretado de calamidade pública. Então, incorre sim o comerciante que desobedeceu a ordem autorizando pessoas em número maior do que o determinado em seu estabelecimento, nas penas aqui da Lei 8.078, artigo 65, agravada pelo artigo 76. Bom, resumidamente, estão aí crimes das leis especiais do Código Penal para que vocês tenham conhecimento do que pode acontecer em tempos de pandemia. Espero aí ter contribuído com um pouquinho de conhecimento e, se gostaram, curtam a minha página e se inscrevam no canal. Até mais!